Bom dia a todos. Bom dia. Estamos agora, de fato, dando início. Nós estamos tratando hoje de um tema bem interessante. Então, você já pode organizar a sua pergunta, a sua dúvida, ou então o seu comentário sobre o tema. É um tema realmente recheado de complexidades, é um tema também muito pertinente à sociedade. Nós somos o grupo de estudos da Associação Brasileira Cristãos na Ciência, um grupo que trabalha no sentido de trazer o diálogo entre o campo científico e a cosmovisão cristã e a comunidade cristã. E há muitos temas que atuam nesse rumo, né, no mundo. Há muitas organizações, muitos grupos que atuam nesse sentido. Bom, dentre esses temas, há temas relacionados à área de física, de matemática, de química, de biologia, das ciências humanas, das humanidades, e também a área da saúde, ok? Então, esse tema, a infertilidade conjugal e a busca de terapias à luz da cosmovisão cristã, é um tema que também diz respeito à sociedade, né? Um tema que diz respeito a interesse geral. E como a comunidade cristã, ela faz parte da sociedade e tem princípios que norteiam a sua conduta, a sua vida, baseados nas escrituras sagradas, baseados na visão cristã do mundo. Então, é um tema que precisa ser dialogado, precisa ser exposto para a igreja, para a sociedade, de modo geral, para que se consiga ter um bom diálogo, para que se consiga ter uma boa análise, uma análise coerente por parte de um cristão acerca desse assunto. E isso diz respeito a também pessoas que têm interesse em conhecer qual é a cosmovisão cristã acerca do tema e também como que a igreja, por exemplo, pensa. Nós podemos colocar o estado da arte desse assunto, expor esse estado da arte para que se entenda em que posição nós estamos, que posição nós temos tomado, tá bom? Então, a infertilidade conjugal, ela é um problema que cresce na nossa sociedade devido a várias situações, a várias circunstâncias, e esse problema não só afeta os diferentes eixos da relação interpessoal entre os cônjuges, mas ele também pode afetar a sua relação com a igreja, com a fé e, o pior de tudo, a sua relação, seu relacionamento com Deus. Bom, então, dessa maneira, esse tema, de qualquer forma, precisa ser trabalhado à luz das escrituras sagradas. Imagine os impactos que isso pode ter no aconselhamento bíblico, no acolhimento por parte da igreja de casais que enfrentam esse dilema. Bom, então, existem vários aspectos dessa discussão. Uma delas é a abordagem do casal. Então, há um cenário que é pintado, que é construído em torno desse tema. Alguns elementos desse cenário são a ansiedade, a culpa, a falsa esperança, a frustração, medo, ausência de apoio e uma série de outros aspectos que montam aí um quadro que se torna um desafio, né? Um desafio para os líderes eclesiásticos, para a igreja e para aqueles que enfrentam situações dessa forma. Bom, então, tratar desse tema de uma maneira, com um caráter preventivo, é necessário, ou seja, é urgente para os dias de hoje, principalmente, ok? Em que novas tecnologias, novos avanços da ciência têm surgido, terapias, a medicina tem avançado. Então, o que dizer dentro da ótica cristã sobre o ensinamento acerca da concepção, o propósito da fertilidade, propósito do ato de conceber uma criança, o que é bênção, o que é maldição, dentro da perspectiva bíblica, se é que eles se categorizam dessa maneira, como bênção ou maldição.
Então, há várias posições, várias vozes que são ouvidas, inclusive na própria comunidade cristã, analisar os problemas, por exemplo, fisiológicos que afetam a reprodução humana, como que essas terapias alternativas vão de encontro a esses problemas, por exemplo, a terapia de reprodução assistida. E aí, casais buscam auxílio através dessas terapias. Onde ficam, nesse cenário, os dilemas éticos, os pontos fundamentais, e como que esses pontos, quando tratados de maneira coerente, de maneira adequada, podem suavizar os impactos emocionais e espirituais advindos desse problema e que tem afligido muitos casais cristãos. Bom, nós temos hoje aqui convidados, são todos participantes aqui desta live juntamente comigo. Nessa mediação, eu quero hoje colocar esse grupo que foi convidado a participar, a estar tratando sobre esse tema, a estarem colocando suas posições, ou mesmo a estarem levantando perguntas, já que estamos tratando aqui de ciência e fé, e pelo menos na ciência, quanto mais você cava, quanto mais você adentra as sendas do conhecimento científico, por experiência, surgem novas perguntas, você tenta responder uma pergunta e surgem mais perguntas. Então, é interessante o fato de que nós temos pessoas de áreas diferentes, e essas pessoas, elas estão, cada uma, com um campo de atuação do seu conhecimento, e nós temos aqui o Rossi Eric Soares. Rossi Eric, ele é graduado em farmácia bioquímica e é doutor em ciências da saúde pela Universidade Federal do Maranhão, com estágio de aperfeiçoamento na USP. Nós temos aqui também o pastor Carlos Machado, é bacharel em teologia, é pastor e é psicólogo. Já há mais de uma década aí pastoreia e tem hoje essa maravilha de poder compartilhar com a gente essa experiência, lidando diretamente com situações diversas. Então, num tema como esse, é importante nós termos aqui também essa oportunidade de ouvir muito dessas experiências. O Tiago Pereira, que é graduado em Ciências Biológicas, Tiago é do Espírito Santo. Seja bem-vindo, Tiago, a essa live aqui. Tiago está agora participando lá do Espírito Santo. Ele é um dos coordenadores dos grupos da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência no Brasil, e ele tem mestrado e doutorado em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa. Bom, nós iremos iniciar hoje com o Eric. Então, eu queria que o Eric, na sua experiência como bioquímico, já tem aí bastante experiência em laboratório, então ele tem acompanhado os avanços da ciência nessa área, assim como em outras áreas também, da área da saúde. E hoje eu queria ouvir sobre o tema. Nós queríamos saber, por exemplo, Eric, sobre todo esse aparato, esses novos avanços, o que é isso, infertilidade? Qual é a diferença entre infertilidade e esterilidade? São a mesma coisa? São coisas diferentes? Bom, então, queria iniciar ouvindo o Eric sobre isso, e se alguém tiver alguma pergunta, você pode participar através do chat. Bom dia a todos. É uma satisfação poder estar compartilhando um pouquinho sobre esse assunto com vocês. Tá? Então, eu sou defensor de que a gente tem que ter uma multiplicidade de visões a respeito desse assunto, porque não é um assunto fácil, né? Ainda é considerado um tabu na sociedade, em muitas tradições religiosas, é um assunto que às vezes não é nem tratado, tá? E o que a gente tem observado é um crescente sofrimento psíquico dessas pessoas que sofrem com a infertilidade ou com a esterilidade. E, além disso, essas pessoas que sofrem, elas tendem a se afastar cada vez mais da sua comunidade, né? Então, como o Luiz bem colocou no início, são várias implicações do nível social, psicológico, de saúde. Inclusive, a infertilidade ainda é um tema discutido se é doença ou não, ela não tem um conceito fechado sobre isso,
tá? Mas esse não é o nosso ponto. Então, assim, para a gente começar falando, eu gostaria de fazer duas citações, inicialmente, dos Salmos. O Salmo 104 e o verso 24, que diz: Quão numerosas são as tuas obras, ó Senhor! Fizeste-as todas com perfeita sabedoria. A terra está repleta de tuas criaturas. E o Salmo 111, verso 2, que diz: Grandes são as obras do Senhor, e para serem estudadas por todos os que nelas se comprazem. Então, a visão desses salmos é bastante interessante para a gente que trabalha com ciência no nosso cotidiano. E quando a gente passa a observar, por exemplo, a formação do embrião humano, né? Desde o seu processo natural ou no seu processo artificial, como a gente vai falar da inseminação artificial e da fertilização in vitro. Só que quando a gente toca nesse assunto, inevitavelmente a gente vai ter que abordar um pouco sobre, um pouco não, bastante sobre bioética. E quem fala de bioética, ele tem que deixar claro quais são os seus pressupostos teóricos, né? Você não pode, dentro da bioética, ter uma, digamos, imparcialidade. Você tem um ponto de vista e você defende com argumentos bem informados e consolidados aquilo que você considera moralmente correto. Então, para mim, os meus pressupostos são: os fins não justificam os meios, e acerca do fundamento da conduta moral e perspectiva do mandamento divino, sou essencialista. Deus determina algo que é bom, porque a bondade disso está de acordo com a própria natureza divina, imutavelmente boa. Então, esses são os meus pressupostos éticos, né, antes da gente começar a falar. Então, o desejo de ter filhos após o casamento, ele é um processo natural e ele deve ser incentivado, né? Nós, como cristãos, devemos celebrar tal iniciativa, e tudo aquilo que se propõe à proporção e manutenção da vida, especialmente nos países ocidentais, onde a taxa de natalidade caíram drasticamente. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma taxa de natalidade já muito baixa, e os dados do IBGE mostram essa pirâmide, da pirâmide etária, mudando o seu formato, né? Você tem hoje um aumento de idosos em detrimento da queda do número de nascidos vivos, né? E neste inteirinho, o casal pode enfrentar a dura agonia da infertilidade ou esterilidade, independente de suas crenças. Então, esse fato, essa doença, entre aspas, né, ela não atinge a pessoa por ser católico, judeu, cristão, protestante, ateu. Ela atinge todos de uma maneira global. E um trabalho feito por Faria, ele mostra, e publicado na revista de enfermagem da Escola de Saúde Pública da USP, o impacto da infertilidade gera transtornos emocionais individuais ou conjugais e também contribui para o surgimento e ou agravamento dos problemas conjugais. Todos esses fatores contribuem direta ou indiretamente para um aumento no insucesso gestacional. Então, aqui a gente já vê um passo que acomete ou dificulta esse processo gestacional. E se caracteriza basicamente por uma ansiedade ou uma falsa expectativa, ou um desejo que está acima de qualquer outro desejo, por exemplo, tá? Então, um desejo de ter filho, às vezes, acaba consumindo todos os seus demais desejos, e isso passa a ser quase que uma forma de idolatrar esse evento na vida do casal. Então, além do sofrimento emocional marcadamente conhecido na vida do casal, outros problemas como discussões familiares, o isolamento, o distanciamento das atividades da igreja, recusa por conselhos pastorais, outros também podem ser notados, né? Deste modo, tal problema não pode deixar de ser tratado com muito amor, principalmente pelos líderes das comunidades cristãs, pois são vários os motivos relatados pelos pacientes no que tange a tardar em procurar ajuda. Então, muitos desses casais só procuram algum tipo de ajuda quando já estão numa condição que não conseguem mais administrá-la, né? E alguns desses motivos são relatados em um trabalho feito por Rodsari e Alain, em 2011. Eles compilaram alguns desses motivos. Então, só para a gente se situar, quais foram esses motivos?
O conforto com relação ao aconselhamento, então, às vezes, as pessoas não se sentem confortáveis com relação a isso. A falta de recursos financeiros, a gente sabe que a fertilização in vitro não é um processo barato, tá? Então, custa muito caro. E no nosso país, por não ser considerado ainda uma doença, a gente não tem esse tratamento difundido no SUS. Existem alguns centros públicos em São Paulo que atende uma média de 200 casos por ano. Tá? Então, para você conseguir um atendimento desse, pode levar 2 a 3 anos. Então, demora bastante. Outro motivo é que as pessoas se achavam capazes de gerenciar as tensões provocadas pela infertilidade. Também a dificuldade de tirar folga no trabalho. Então, a gente sabe que as idas ao médico especialista em reprodução humana é muito frequente. Então, para uma pessoa que tem uma rotina de trabalho, isso fica um pouco mais difícil, né? E não, outros motivos foram, não foi oferecido aconselhamento, então, nem no âmbito da igreja, nem no âmbito do acompanhamento psicossocial. Não acham que seria benéfico. Então, uma taxa menor acreditava que o aconselhamento não seria benéfico. Bom, mas dado o exposto a esses problemas de cunho, digamos, emocional e que envolve o casal na sua totalidade, a gente vai diferenciar agora o que é infertilidade e esterilidade. Tá? A infertilidade ela é uma disfunção orgânica, que é passível de ser reparada. Então, vamos supor que o homem, por exemplo, ele tem um distúrbio hormonal e a correção desse distúrbio hormonal possa fazer com que ele volte a ter uma produção, por exemplo, de espermas normal. Tá? Da mesma forma, a mulher, por exemplo, pode ter uma disfunção hormonal, seja numa produção do hormônio chamado folículo estimulante, seja na produção de prolactina, seja na produção de diversos outros hormônios que controlam o sistema reprodutor feminino, eles são passíveis de ser reparados. Tá? Então, a infertilidade ela é uma condição orgânica que pode ser reparada, certo? E pode ser reparada de diversas formas. Essas formas que eu falei, se você fizer uma intervenção farmacológica, por exemplo, ela pode recuperar o estágio normal de fertilidade do casal. Em outros casos, isso não vai ser possível. Às vezes é preciso uma intervenção cirúrgica ou mesmo a inseminação artificial e a fertilização in vitro. Então, essa infertilidade, ela é possível de reparo. A esterilidade é uma condição onde não há produção de gametas, seja gameta feminino ou masculino. Então, o indivíduo ele não tem condições de produzir gametas, tá? Então, essa é a principal diferença. Então, a esterilidade, ela não é passível de correção. Então, se o indivíduo ele tem uma condição clínica, por exemplo, o homem, uma azoospermia, ou seja, ele não produz absolutamente nada de esperma, ele não vai ter condição de fazer uma fertilização in vitro, porque a fertilização depende da coleta do espermatozoide do homem, tá? Da mesma forma, se a mulher não tem uma capacidade de produzir um óvulo, ou se ela nasceu com uma anormalidade no seu sistema reprodutor, com ovários atrofiados, por exemplo, e não consegue ovular, ela é considerada uma mulher estéril, ou seja, ela não tem condições de produzir os óvulos normalmente, tá? E nem artificialmente. Então, essas duas condições separam o que é infertilidade e o que é esterilidade. E dentro do conceito de infertilidade, a gente pode apontar as principais causas, tá? E isso aqui é extremamente importante, porque na nossa cultura e outras culturas mais tradicionais, por exemplo, e conservadoras, tende a colocar sobre o homem a responsabilidade de gerar filhos, tá? E nunca o homem é visto como um fator que pode ser o responsável pelo processo de infertilidade conjugal. Às vezes, nessas tradições, a maioria apontam a mulher como a fonte do problema. Tá? E nada é mais tão democrático na saúde como a infertilidade.
Então, cerca de 30% dos casos de infertilidade é de origem feminina, outros 30% é de origem masculina, os outros 30% é de origem mista, ou seja, os dois cônjuges, marido e mulher, possuem algum fator que condiciona a infertilidade. E os outros 10% a gente não conhece a causa. Tá? Então, nada pode ser mais tão democrático que a infertilidade conjugal. Então, as causas elas não podem ser direcionadas o homem é a fonte da infertilidade, ou a mulher é a fonte da infertilidade. Na verdade, tem que ser investigado muito a fundo sobre isso. Tá? E uma das principais causas, por exemplo, da infertilidade feminina, que a gente conhece muito bem hoje, é a síndrome do ovário policístico. Então, mulheres com ovário contendo bastante cisto, elas têm uma certa dificuldade de engravidar. Da mesma forma, as mulheres com distúrbios hormonais, distúrbios na tireoide, algumas alterações na microbiota no canal vaginal, né, proliferação de fungos, de bactérias patogênicas, naquele ambiente produz um processo que não é favorável à fertilização. Tá? Então, isso é das principais causas de infertilidade associado ao fator feminino. Tá? Com relação ao fator masculino, também existe uma causa muito comum, que a gente conhece como varicocele, ou seja, há uma formação de varizes no testículo, tá? E a formação dessas varizes no testículo faz com que o sangue ele fique acumulado nessa região. E anatomicamente a gente sabe que os testículos ficam fora do corpo justamente para preservar uma temperatura abaixo da temperatura corporal, tá? E essa temperatura corpórea, se ela for compartilhada com os testículos, você vai ter uma produção deficiente nos espermatozoides. E se eu acumulo sangue, o sangue ele tem uma temperatura mais alta, isso vai também prejudicar a formação dos espermatozoides, tá? Uma outra condição que agora está sendo muito estudada são fatores genéticos mesmos e epigenéticos. O Tiago é biólogo, deve compreender um pouco mais dessa dinâmica do processo epigenético, tá? E aí, o que acontece? Há várias alterações a níveis ainda do processo de formação embrionário já predestinam esse indivíduo a ter uma condição de infertilidade. Por exemplo, a azospermia, a gente já sabe, a azospermia ou a oligoespermia, ou seja, uma produção baixa de espermatozoide, ela está associada a alguns fatores genéticos e epigenéticos. Então, tem indivíduos que a gente já observa que eles têm mutações em genes que estão localizados no cromossomo Y, ou eles têm algumas deleções, né, de regiões genômicas que estão no cromossomo Y, e isso prejudica a formação dos espermatozoides. Outras condições, como a qualidade do sêmen, por exemplo, você pode observar como um fator de infertilidade masculina. Então, essa qualidade ela é determinada por vários fatores. pH ele tem que ser ideal, a microbiota desse sêmen, agora, por exemplo, a metagenômica está vindo auxiliar isso, então a gente já conhece quais são os principais micro-organismos presentes no sêmen do homem e de que forma esses micro-organismos estão interferindo nesse processo. Então, hoje a gente já sabe que dois filos, os bacteroidetes e os firmicutes, eles são extremamente maléficos para a produção dos espermatozoides. Tá? Então, se o indivíduo produz sêmen dele com uma alta quantidade desses bacilos, desses filos, na verdade, você vai ver uma qualidade prejudicada desse sêmen. E aí isso pode dificultar deveras o processo de fertilização natural, tendo que apelar ou para uma fertilização in vitro ou para inseminação artificial, certo? Algumas vezes existem fatores mútuos, né, que são compartilhados. Então, a mulher ela pode gerar uma... Veja bem, o espermatozoide ele é um corpo estranho para a mulher. Então, naturalmente, o sistema reprodutor feminino ele é constituído de células e alguns componentes do sistema de defesa dela, tá?
Então, à medida que o espermatozoide entra em contato com esse ambiente, ele é extremamente caçado para ser destruído. Então, ele tem que vencer todas essas barreiras, tá? Só que existem algumas condições, especialmente de casais onde a mulher produz o que a gente chama de anticorpos específicos para os espermatozoides. Então, esses anticorpos que ela produz reagem com esses espermatozoides, fazendo com que eles se aglutinem. E essa aglutinação impede essa migração do espermatozoide até a trompa, onde ele encontraria com um ovócito para fecundar. Tá? Então, existem várias causas. Não é uma causa única, não é uma causa, digamos, que pode ser facilmente identificada. O casal ele tem que passar por uma profunda avaliação. E um fator importante que a gente não mencionou ainda hoje a OMS considera um casal infértil quando há pelo menos 1 ano de tentativa de engravidar sem nenhum uso de contraceptivo, tá? Ou camisinha, ou contraceptivo oral, qualquer coisa desse tipo. E se nessa tentativa, com uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana, né, do ato sexual, não acontecer a gestação, a OMS considera o casal como infértil, tá? Por 1 ano. Então, esse é o ponto-chave da coisa. Isso significa que se eu passar 2, 3 anos tentando, eu não vou conseguir? Não. Às vezes você tem casal que 1 ano tentando, vem aquele primeiro ano do casamento, aquela ansiedade, aquele desejo de ter filhos, e isso acaba prejudicando um pouco, né, se a ansiedade for muito alta, porque faz com que o nosso organismo produza algumas substâncias que são estressantes e tóxicas para esse processo. Eu digo que a fertilização é um verdadeiro milagre. O nascimento é um milagre ainda muito maior, né, porque a gente vai ver algumas peculiaridades da fertilização, como é um processo complexo. Tá? Então, a avaliação ela tem que ser ampla nesse contexto. Ok? Bom, Eric, muito bom. Excelente descrição aí do que se trata, né, esse tema. Mas eu tenho mais uma pergunta aqui. Quais as implicações da fertilização in vitro no desenvolvimento embrionário, né? Quais as implicações da fertilização in vitro no desenvolvimento embrionário? Tá. Antes de responder a pergunta do Luiz, a gente vai colocar aqui algumas abordagens, né, que é a farmacológica, antes de falar da fertilização in vitro, a cirúrgica e a reprodução assistida, né, que dentro do contexto a fertilização in vitro está dentro da reprodução assistida. Então, a farmacológica, como a gente já comentou previamente, é uma intervenção medicamentosa para tentar recuperar o ciclo natural do processo de fertilização, seja para aumentar a produção de espermatozoide, ou seja, para estimular a ovulação em mulheres que têm dificuldade de ovular. Então, a gente tem casos de mulheres que o seu ciclo menstrual é completamente irregular. Às vezes, tem mulheres que menstruam a cada 3 meses, né? Tem mulheres que passam anos sem menstruar. Então, isso é um fator que já está bem definido como um fator associado à infertilidade. E a intervenção farmacológica pode resolver o problema de cara, né? Então, não sendo preciso apelar para uma técnica de reprodução assistida. A intervenção cirúrgica, ela é essencial também na avaliação desse processo. Então, às vezes, a mulher tem uma condição que é incapacitante até, que é a endometriose. Então, a endometriose, ela é um fator de risco, tá, para a perda de fertilidade. Então, mulheres com endometriose, dependendo do grau dessa endometriose, se ela não fizer uma intervenção cirúrgica, ela vai ter dificuldade, sim, de engravidar. Outras condições, como a gente já falou, no homem, por exemplo, a varicocele, ela é passível de correção também, e com uma intervenção cirúrgica.
tá? Então, o cirurgião, ou o urologista que é cirurgião, vai fazer esse processo corretivo e se restabelece o ciclo normalmente. Às vezes há uma obstrução de algum dos ductos, por exemplo, o ducto deferente, que é um canal que liga o epidídimo à vesícula seminal, e se esse canal estiver obstruído, ele pode ser desobstruído com uma técnica cirúrgica e se resolve o problema, tá? Mas se o problema não for dessa natureza e não for passível de correção usando essas possibilidades que a gente já falou, a gente vai ter que apelar para a fertilização artificial, ou seja, ou você passa a utilizar a inseminação artificial, ou você passa a utilizar a fertilização in vitro. A inseminação artificial consiste em colher o espermatozoide do homem e, através de um catéter, fazer com que esse espermatozoide seja introduzido diretamente no útero da mulher, e aí deixar o processo ocorrer naturalmente, tá? Então, essa inseminação artificial, ela pode ser realizada com um espermatozoide vinda do cônjuge, do marido, ou de um doador, tá? E aí já anotem aí que isso tem implicações éticas quando a gente for falar sobre a cosmovisão cristã. E a fertilização in vitro, que você precisa colher o espermatozoide do marido, do homem, precisa colher o óvulo da mulher, e dentro no laboratório, em condições ideais, você coloca esse óvulo junto com o espermatozoide para que ocorra a fecundação. Depois que ocorre a fecundação, você avalia os estágios iniciais desse embrião e, dependendo do estágio em que ele se encontrar, após 3 dias, você faz a implantação dele no útero da mulher, tá? Então, essa é considerada uma técnica de fertilização in vitro, certo? Quais são os problemas ou as implicações no desenvolvimento embrionário? Deixando bem claro, a fertilização in vitro ela deve ser a última técnica a ser procurada, tá? Justamente por causa da taxa de sucesso dela. Ela tem uma taxa de sucesso que é dependente da idade, né? Então, a gente já viu que alguns trabalhos mostram que a taxa de sucesso da fertilização in vitro em mulheres abaixo de 35 anos, essa taxa de sucesso ela varia de 27% a 35%, tá? Então não é uma taxa, nossa, que taxa alta, satisfatória. À medida que a idade aumenta, essa taxa de sucesso ela cai bastante, ela cai progressivamente. Por exemplo, a mulher com 45 anos, a taxa de fertilização in vitro, a taxa de sucesso da fertilização in vitro, ela cai para cerca de 5 a 10%. Tá? Então, é um risco que às vezes se corre e que a gente não tem garantias. Então, tanto é que isso tem implicações no desenvolvimento embrionário que hoje são disponibilizados testes genéticos pré-implantação, ou seja, após ocorrer a fertilização in vitro, o profissional ele coleta 2 células do embrião, basicamente, para fazer uma análise genética. E aí você tem algumas implicações éticas muito fortes. Então, se você faz o diagnóstico, por exemplo, que esse embrião que acabou de ser formado in vitro, ele tem uma alteração genética que vai condicionar, por exemplo, o indivíduo a ter uma microcefalia, ou ele vai ter uma má formação congênita, ou ele vai ter síndrome de Down, por exemplo, esse embrião, o que vai fazer com ele? Ele vai ser descartado, ele vai ser rejeitado? As estatísticas mostram que a maioria dos casais que fazem o teste genético pré-implantação e descobrem que esse embrião tem alguma anomalia genética, eles são descartados. Tá? Então, isso tem uma implicação ética muito forte. O desenvolvimento embrionário ele é um processo extremamente complexo, muito regulado, tá? Então, as condições de manuseio desse embrião fora de um ambiente natural, elas podem favorecer, não de imediato, a uma instabilidade genética que vai condicionar esse embrião a ter um desenvolvimento embrionário defeituoso ou até mesmo ser abortado. Mas ele pode, no futuro,
por exemplo, quando criança desenvolver algumas doenças crônicas, algumas doenças alérgicas. A gente faz o processo, mas a gente não tem conhecimento do futuro, né? Então, do que vai acontecer com esse embrião. Então, existem várias perspectivas, desde alterações genéticas que a gente consegue observar antes da implantação do embrião no útero materno, tá? Até mesmo condições onde você pode acompanhar o desenvolvimento dessa criança e aí você vai ver que no desenvolvimento dela, ela vai começar a apresentar algumas doenças que no processo, sei lá, natural, você não observaria. Então, tem algumas implicações de saúde que devem ser consideradas tanto pré-implantação quanto pós-implantação. E deixando bem claro, a implantação do óvulo, do embrião, na verdade, ela não dá garantias de que esse embrião vá se desenvolver. A gente tem numerosos casos onde ocorre a implantação, a mulher fica naquela ansiedade, o casal fica na ansiedade de que vai conseguir o tão sonhado filho, e aí você tem 1 mês de gestação, beta-HCG sobe, vai lá para cima, deixando bem claro que esse embrião, ele produz o beta-HCG justamente para controlar todo o organismo materno, tá? Controla o sistema imune, controla o sistema de alimentação dele, controla o sistema vascular, controla uma série de coisas. Então, ele tem uma característica meio que autônoma, tá? Para controlar esse ambiente materno e poder sobreviver. Só que nem sempre isso acontece. E após 1 mês ou 2 meses de gestação, você tem a triste notícia do aborto, tá? Então, o insucesso aconteceu e isso é muito importante ser trabalhado, porque quando isso acontece, há toda aquela expectativa, com todo o dinheiro que foi gasto, com toda a dor de cabeça que se teve, com todas as dificuldades que foram enfrentadas para recorrer à fertilização in vitro, e após o sucesso da implantação, você ter a notícia de que teve um aborto espontâneo, isso não é fácil de tratar com o casal, tá? Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento claro dessas implicações que vêm pós-fertilização in vitro. Tá? E, além disso, para a gente poder considerar algumas questões éticas depois, você tem a fertilização in vitro como um processo que é coletado vários ovócitos da mulher, são vários folículos, na verdade, coletados. Então, por exemplo, ela pode coletar 5, 6, fertilizar todos, e aí o especialista em reprodução humana vai ver quais são os melhores embriões para implantar. Então, o que fazer nessa situação? É uma pergunta que eu deixo para refletir depois. Os outros que não serão implantados têm alguns destinos clássicos. Serão congelados, então a gente vai ver agora a criopreservação desses embriões, para eventualmente serem doados para um casal que está querendo ter filhos, mas não consegue por nenhum tipo de técnica, tá? Então eles podem ser doados. Você tem a segunda opção, ele ser utilizado para pesquisa, e a terceira opção é ser descartado. Então, todas as vezes que a gente pensar no processo de fertilização in vitro, a gente tem que estar ciente dessas condições. Existe a possibilidade de você ter 2 folículos só coletados, e aí você fertiliza os 2 e implanta os 2. Então, aí o problema ético meio que se resolve. Agora, quando sobra embriões que não serão utilizados na implantação, ou que, eventualmente, numa situação como essa que eu coloquei, a mulher tem um aborto espontâneo, mas ela guardou esses embriões criopreservados, ela não vai precisar passar por todo o processo para produzir folículo, para colher folículo, para o marido colher espermatozoide, para fazer uma nova fertilização e tentar uma nova implantação. Ela já vai ter os embriões congelados, podendo ser reutilizados. Agora, a gente não tem ao certo, a ciência não pode dizer se, após o descongelamento desses embriões, que alterações epigenéticas ou genéticas ele passou, tá? A ponto de você garantir que vai haver um desenvolvimento embrionário dentro daquilo que a gente considera normal.
Então é importante ter em mente todas essas considerações quando se cogita a fertilização in vitro. Bom, nós já temos aí alguns comentários também, a participação do pessoal. Um grande abraço a todos aí, os que estão assistindo a live, estão aí parabenizando, estão apresentando aí suas percepções. Bom, gente, então, nós temos aqui também o pastor Carlos Machado, que também é psicólogo, e temos também aqui o doutor Tiago, que tem doutorado na área de botânica, graduado em ciências biológicas, e está participando do Espírito Santo, né? Então, está aqui prestigiando e participando da nossa live aqui no Maranhão. Então, de certa forma, aí, essas barreiras geográficas, né, foram... Bom, então, o Eric, ele apresentou várias informações técnicas sobre o assunto, e todas essas informações são úteis, né, para a sociedade, de modo geral. Bom, e nós também queremos tratar esse assunto numa perspectiva cristã, né? Nós sabemos que na Bíblia existe esse tema, ele, de certa forma, ele aparece na Bíblia quando nós vemos a história de Raquel, a história de Ana, que depois gestou ao profeta Samuel, e, de certa forma, nós vemos esse tema na Bíblia. Bom, então, acredito que tanto eu como todos aqueles que estão assistindo têm também um interesse, né, nesse assunto, têm interesse em conhecer essa perspectiva, e eu queria ouvir, né, ouvir tanto o pastor Carlos, que também é psicólogo, e ouvir também o doutor Tiago acerca dessa perspectiva bíblica e também de suas observações sobre tudo que o Eric falou. Bom, então, eu queria saber, por exemplo, sobre como é que a cosmovisão a cosmovisão cristã, né, lida com a reprodução assistida, né, a chamada RA. Então, quais, por exemplo, são as perspectivas cristãs, e também que vocês falassem um pouco da experiência, de como que vocês observam toda essa questão, ok? Então, vamos começar aí pelo Tiago, e em seguida o pastor Carlos. Mas eu agradeço, Luiz, mais uma vez, pelo convite, estar participando aqui, um assunto muito rico, uma abordagem muito profunda e bem colocada pelo Dr. Eric, parabéns também pela atuação nessa área, e a gente percebe como que o meio cristão ainda carece de pessoas capacitadas nessa área, principalmente no campo, do ponto de vista científico, né, para trazer essas questões e trazer luz a essa área, né. Eu fico feliz que a gente tem pessoas que estão se formando nessa área e tendo disposição para trazer isso também para dentro da igreja, né, eu acho que é muito importante. E aí, enquanto o Eric falava, eu me dei uma ideia aqui na mente, abri uma aba aqui e joguei no Google a questão de fé cristã, ciência e reprodução assistida, para ver o que me mostrava no Google em geral, assim, se eu quisesse entrar nesse assunto de primeira, né? E aí a gente percebe como que os nossos meios cristãos estão carecendo de abordagens boas nessa área, né? A gente tem lá fora, em material em língua inglesa, muita coisa produzida, principalmente no campo da ética cristã e tudo, mas a gente tem pouca coisa aqui. E isso se revela nessa pesquisa que eu fiz aqui agora, coisa rápida. Eu joguei esses termos-chave, né? E aparecem muitas respostas sobre ética e reprodução assistida de portais médicos, né? Desde o Conselho Federal de Medicina até várias universidades que trabalham esse tema. E de um ponto de vista religioso, apareceram três fontes, na verdade. Apareceu algo da Igreja Católica,
apareceu algo da Igreja Adventista e apareceu algo das Testemunhas de Jeová. De uma linhagem protestante mais ampla e evangélica que a gente tem no Brasil, a gente não tem uma resposta boa para isso, para quem quer fazer uma pesquisa rápida e jogar no Google e ver o que é a sua igreja, o que é a sua confissão de fé fala sobre essas questões. Ou seja, são questões muito novas e que precisam ser trabalhadas por nós. Isso é muito importante. A gente não está... Às vezes a gente sofre por carecer de respostas e a gente fica com respostas muito superficiais, muito rasas ou mal informadas. A gente precisa de gente bem informada trabalhando com isso, como o Eric tem mostrado aí. E aí a gente percebe que esse trabalho passa pela questão ética, né? Pela questão ética cristã, como que a gente pode lidar com isso. E por uma questão até mais ampla, que diz respeito à tecnologia e ao desenvolvimento tecnológico, como que a gente se relaciona com o desenvolvimento tecnológico a partir de uma cosmovisão cristã, né? Isso porque, e o Eric falou sobre isso, né? A gente tem taxas muito altas de infertilidade, a gente tem taxas muito altas disso, mas isso não é necessariamente um problema novo. Como o Luiz falou, né, a gente tem, a Bíblia trata disso, desde lá de Abraão e Sara, passando por Raquel, passando por Ana, e passando até por Isabel lá, com Maria e Jesus, a questão do nascimento de João Batista. São exemplos de infertilidade, né, e que foram resolvidos de alguma forma pela ação divina e por uma intervenção divina nessas mulheres que entraram nessa história. Mas, ou seja, não é um problema novo, mas hoje nós temos uma tecnologia, e aí eu destaco isso, hoje nós temos, graças a Deus, o desenvolvimento de uma tecnologia muito boa, ou seja, isso é graça comum sobre nós, né? É algo que Deus permite que nós tenhamos, para a gente tanto identificar casos, identificar problemas, conseguir distinguir entre o que é infertilidade e o que é esterilidade, como foi explicado, e principalmente a gente ter essas terapias, esses tratamentos de reprodução assistida, de fertilização in vitro, e até questões sobre planejamento familiar, como a gente pode falar um pouco para frente. Então, tudo isso mostra como que a gente precisa aprender a lidar com a tecnologia como algo que é bênção de Deus para nós, como faz parte do nosso mandato cultural de conhecer a natureza e, nesse caso, conhecer as questões relacionadas à fertilidade e à vida sexual, e a entender como que a gente, como cristãos, vai se relacionar com a tecnologia. Eu digo tecnologia porque é essa questão científica mais ampla, onde a questão do tratamento de reprodução e tudo está inserido, né? E o nosso papel é justamente achar esse equilíbrio entre evitar o desenvolvimento tecnológico, como um certo temor, né, que muitas pessoas têm de que desenvolvimento tecnológico pode ser algo prejudicial ou maligno até, né? Tem gente que tem isso, tem esse medo porque a tecnologia pode trazer o mal. Mas não necessariamente. A gente tem que achar esse equilíbrio entre estimular o desenvolvimento tecnológico como algo dado por Deus para nós e evitar, a partir da nossa presença nos debates éticos na sociedade, evitar abusos trazidos pela tecnologia em geral e por cosmovisões que entram em conflito com a nossa. Então, a nossa cosmovisão ela é muito importante para que nós possamos atuar na linha de frente em discussões éticas, seja dentro das universidades, seja no campo político, seja até no campo econômico, enfim, dentro da sociedade, como que a gente pode ver essas questões e trazer luz para isso. Nós precisamos, sim, estar na frente de combate para que se evitem abusos, para que se percebam quais as melhores formas de utilizar, e essas questões que o Eric colocou, né, de embriões congelados, de desenvolvimento embrionário, que a gente ainda tem muitas questões em relação a isso, e sempre afirmando e reafirmando a questão uma questão cristã pró-vida, anti-aborto, mas como que isso pode ser aplicado nesse contexto de desenvolvimento embrionário, de fertilização in vitro. Tudo é muito novo na nossa sociedade, e principalmente no Brasil, como eu mostrei. Mas, enfim, a gente precisa estar preparado para isso, para lidar não só com essa questão da reprodução assistida, que não é má por si só, né? Ela não é uma questão que deve ser evitada ou deve ser colocada como algo
mal visto aos olhos da fé cristã, mas algo que deve ser compreendido diante disso. Eu acho que não é algo ruim para se trabalhar, na verdade é uma bênção que nós temos para auxílio de muitos casais, é uma bênção dada por Deus, faz parte da graça de Deus derramada por nós, em auxílio de muitos casais, de um desenvolvimento que pode ter assim, consequências muito benéficas para a nossa sociedade, para o meio cristão como um todo e para toda a sociedade brasileira, humana, né? Mas eu quero ouvir um pouco também o que o pastor Carlos pode dizer sobre isso. Quero também parabenizar o Luiz, né? Desculpa a intimidade de não chamá-lo de doutor, mas pelo fato dessa abordagem, né? Dessa discussão que nós percebemos realmente uma necessidade que nós, enquanto cristãos, principalmente do âmbito evangélico, precisamos estar discutindo, porque não é fácil, como o doutor Eric falou, é um tabu, né? Ainda é um paradigma muito grande, e isso precisa ser quebrado, isso precisa ser desmistificado dentro da igreja. E nada melhor do que homens ou mulheres também, como vocês, que buscam, né, algo para trazer para nós um conteúdo tão relevante como esse. E como o Tiago, eu também busquei no Google, né, algo sobre reprodução assistida, praticamente o conceito, né, e nada mais é do que um conjunto de técnicas utilizadas por médicos especializados, né, que tem como papel principal o objetivo de viabilizar a gestação em uma mulher com dificuldade de engravidar. Pois bem, em se tratando da Bíblia, nós não vamos encontrar nenhuma resposta clara sobre fertilização in vitro, né, sobre reprodução assistida. Porém, antes de tomar alguma decisão, é importante refletir sobre algumas questões, e nós precisamos, enquanto pastores, líderes, nós precisamos estar atentos e também buscar informações a respeito. Né? Por exemplo, onde começa a vida? Essa seria a primeira pergunta. Então, vamos pegar uma resposta lá em Salmos, capítulo 139, versículos 15 e 16, que diz assim: os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Então, aqui o salmista explicando como ele foi tecido, né? Então, claro, demonstrando aqui que Deus, ele traz justamente a criação do homem como ser, como pessoa, né? Então, por isso, podemos considerar que a vida começa na concepção. A Bíblia, ela respalda a vida. A Bíblia, ela respalda isso, a vida. A Bíblia não respalda a morte, a Bíblia não respalda, vamos dizer, o aborto. A Bíblia não respalda a prática, né, da morte em si. Ela respalda a vida. Então, se eu for trabalhar em cima disso, a concepção ela vem através daquilo que é dado por Deus, né? E lá em Gênesis, no capítulo 2, o próprio Deus ele chega para Adão e Eva e fala: multipliquem-se. Né? Então, eu acredito, enquanto pastor, e só abrir um parêntese, eu acredito, né? E claro, eu respeito, existem outros pastores que não comungam do mesmo pensamento, mas eu acredito que é vida, né? Então vamos aceitar essa vida, né? Vai ser feita uma reprodução assistida, mas vai se gerar uma vida, ok? Então é bem-vinda essa vida, sem nenhum problema. Então eu acredito que isso pode sim acontecer, né? E eu assino embaixo neste caso. Tá? Então, assim como cada embrião concebido no coração de uma pessoa,
é uma vida preciosa, então eu acredito que, a partir desse momento, eu posso considerar também isso como uma realidade, e é uma prática, né, que, de uma certa forma, tem crescido no nosso meio, como o Dr. Eric falou muito bem, são 30%, é algo que é bem democrático, né, então, às vezes, é o homem que não tem, né, os espermatozoides necessários para tal, ou é a mulher que já vem com uma má formação, enfim. E aí a ciência, ela multiplicou, a ciência, ela cresceu, e nós temos, né, a ciência a nosso favor. Então, para mim, eu já, particularmente falando, eu acredito e eu apoio se um casal vier buscar, claro, vamos dizer assim, uma orientação a respeito do caso. Aí eu pergunto, o processo artificial ofende a Deus? Falei anteriormente, a vida é um dom de Deus, mas que acontece com nossa participação ativa. Então, por isso, não é errado tentar engravidar, tá? Se é um dom de Deus e ele abençoa a vida, e é um processo que vai ter a minha participação enquanto pessoa, né? Então, não há errado, não há erro algum em tentar engravidar, mesmo que seja por uma reprodução assistida. Algumas pessoas até não acham certo a participação de terceiros no processo, como médicos, né? Mas outros veem os médicos apenas como todas as outras pessoas que ajudam, como é que eu posso dizer, o casal, né? Que ajuda o casal, no caso as mães, que ajudam as parceiras, antigamente. Então, a forma como o sêmen ele é colhido, né, que aí sim, às vezes, isso se torna até, de uma certa forma, uma implicação para um questionamento. Porque como é que essa forma é coletada? Como é que esse sêmen é coletado? Ele é coletado pela masturbação. E aí, se a gente for trabalhar em cima disso, né, as pessoas vão dizer, mas masturbação não é pecado? Tá, é pecado à prática. Neste caso, eu não estou me masturbando porque eu quero me masturbar. Eu estou me masturbando justamente para coletar o sêmen para uma tentativa de uma gravidez futura com a minha cônjuge. Tá? E existe outra forma também da masturbação, que é justamente quando você vai fazer espermograma. Né? Para você fazer espermograma, você precisa se masturbar. Né? E aí você vai lá e sai, que é uma forma natural também. Então, neste caso, essa prática da masturbação para coletar o sêmen não é pecado. Tá? Então, é apenas uma questão de trabalhar a concepção, né, dos nossos queridos, amados membros das nossas igrejas. E aí vem uma outra pergunta, né? Eu tenho o direito de escolher engravidar, né? Eu tenho o direito de escolher? Claro. Nós temos o direito. Deus nos dá esse direito de escolha. E se na fertilização in vitro são concebidos vários embriões, será pecado escolher os mais saudáveis ou o sexo que queremos, descartando os embriões mais fracos? Estaremos brincando de Deus, neste caso, escolhendo quem vive ou quem deixa de viver? É muito mais importante lembrar que se trata de pessoas, não de produtos, nem de células sem vida. Né? Então, nós precisamos ter também esse entendimento. Por isso, a necessidade de pensar, né, de uma certa forma, e ponderar aquilo que eu estou querendo enquanto pessoa, enquanto cristão. Tá? Como cristão, eu preciso ponderar tudo isso e saber se, de fato, eu estou preparado, né, para esse processo. E quais os riscos, né, que nós poderíamos perguntar? Quais os riscos da saúde? Né? O Eric, se não me falha a memória, falou um pouco sobre isso. Né? Então, se a infertilidade é da mulher, poderá ter um problema físico que torna a gravidez perigosa. Né? Antes de decidir
sobre a fertilização, né, in vitro. O casal deve assinar as causas da infertilidade e, analisar essas causas, né, por que, né, que eu não estou conseguindo engravidar, por que eu, enquanto homem, tenho problema na ejaculação, na reprodução desses sêmens, e por que não vem a quantidade necessária, ou por que eles são fracos, enfim. Eu preciso analisar essas causas, né, e as chances de ter uma gravidez saudável. Tá? Minha esposa precisa, no caso, se fosse, né, tinha que analisar, porque não quer dizer que a reprodução assistida ela vai ser 100% assertiva, né? Pode ser que se perca no decorrer da gestação, se perca. Então, eu preciso estar preparado para isso, né? E eu quero deixar também aqui algo que é muito importante, que nós precisamos entender. Lá em Romanos, no capítulo 14, no versículo 22, ele diz assim, versículo 22 e 23. Tu tens fé, tem-na em ti mesmo diante de Deus, perdão. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Versículo 23 diz, mas aquele que tem dúvida, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Olha só, este versículo, ele traz a questão da dúvida. Então, o que nós orientamos ao casal? Né? Vocês estão convictos? Vocês estão certos de que é isso que vocês querem? Está tudo ok? Percebem a bênção de Deus nisso? Sim, percebemos. Então, vamos partir para o segundo passo, que é justamente procurar os profissionais da saúde adequados que possam trabalhar com vocês em cima disso. Eu não tenho certeza, provém a dúvida, então eu não posso ajudar essa pessoa a buscar uma outra, justamente porque até ela mesma não sabe se Deus aprova. Então, se vem a dúvida, né, e dúvida ela é contrária à fé, e sem fé não podemos agradar a Deus, então é pecado. Aí, neste caso, eu já digo, então, deem um tempo, comecem a ruminar isso em vocês, no sentido de saber se de fato é bom ou não, se Deus aprova ou não, e quando vocês tiverem convicção do certo ou do positivo ou do negativo, vocês conversam comigo e a gente decide o que tem que ser feito, ou melhor, eles decidem o que tem que ser feito, né? E o que nós precisamos também entender é que, desculpe, conforme o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz o seguinte, examinai tudo, retende o que é bom, ou melhor, retende o bem. Então, eu preciso ter isso comigo, né? Eu preciso buscar orientações, eu preciso pesquisar, eu preciso ouvir os profissionais para saber se de fato é possível isso acontecer, e se com isso tiver a minha consciência tranquila, a orientação esqueça, existe outra forma de você ter um filho, no caso, Bom, obrigado aí, Pastor Carlos. Bom, gente, então nós estamos chegando aí já perto do final da nossa live. Eu sei que realmente o tema, né, é bem complexo e realmente é tema para horas e horas de lives. Mas nós já estamos perto do final. Tem algumas perguntas, na verdade, várias perguntas. Eu já vou direcionar as perguntas especificamente para serem respondidas direcionadas a alguns de vocês, e vocês já respondem elas de uma vez, tá bom? Então, vamos lá, a primeira pergunta, vocês já respondam em poucos minutos, para a gente poder finalizar. Então, a primeira vai para o pastor Carlos, certo? Então, a pergunta eu já vou colocar todas as perguntas, ok, pastor? Todas serão direcionadas, então eu já gravo aqui. Nesse momento de aborto espontâneo, qual a importância do acompanhamento de um psicólogo, né? Essa é a primeira pergunta. E aí tem uma outra pergunta aqui, também já vou direcionar para o
para o pastor Carlos, que talvez ele já tenha respondido, mas se através da fertilização in vitro, um embrião pode ser desprezado, isso então é considerado aborto? Qual é a visão cristã a respeito disso? Ok, então eu vou deixar aí para responder essas duas perguntas. Então, mais uma vez, a primeira, nesse momento de aborto espontâneo, qual a importância de um acompanhamento de psicólogo? E a segunda é esta que está aí no banner. Ok. Antes de mais nada, obedecendo ao Conselho Federal de Psicologia, como não existe aqui nenhum registro nosso, né, eu vou ter que falar, eu sou psicólogo no CRP 22 1946, apenas para ficar registrado. Né? Enquanto psicólogo, nós trabalhamos, no caso do aborto, né, a vivência do luto. Por quê? O aborto nada mais é do que um luto, né? Morreu alguém, né, um ser, embora não estava ainda aqui conosco, mas a mãe estava sentindo todo o processo e morreu aquela criança, né, aquele feto. E ela sente essa dor da perda. Então, elaborar com ela, em primeiro lugar, elaborar com ela a questão do luto. Né? Porque o luto ele tem as suas implicações, o luto ele tem os seus estágios. Né? O primeiro estágio é o estágio da negação, que é justamente aquele estágio quando a mãe chega e já recebi na clínica mulheres assim, né, que chegam com, vamos dizer assim, já com raiva pelo que aconteceu, por que Deus fez isso, né, que já é um outro estágio do luto, né, e elas chegam não aceitando a perda daquela criança. Então, tem que se trabalhar primeiro o luto, isso é um estágio, né, e dependendo de como for a percepção, a resiliência da cliente, daquela mulher, daquela mãe que chega, esses estágios eles podem demorar 6 meses ou 1 ano. Vai depender muito, né, do estado emocional e da forma que ela é. Se ela é muito resiliente, se ela consegue fazer ressignificações. Né? Então, de uma certa forma, é necessário que se trabalhe o luto com essa mãe. Qual foi a outra pergunta? Essa que está aqui, né? Se através da fertilização in vitro, sim, eu até falei, o doutor Eric também, se não me falha a memória, falou um pouco sobre isso, né? O sêmen, ele está guardado, né? E é muito complicado, na realidade é muito complicado. Quando é que eu posso dizer que o sêmen se vira um feto, se vira uma vida? É quando ele entra em contato com o útero e ali começa a trabalhar, né, vamos dizer assim, a gestação deste ser. Eu não sou cientista da área, eu acho que o doutor Tiago, o doutor Eric poderia até responder isso, mas eu não sei a partir de que tempo aquele feto, aquele embriãozinho, ele é considerado um ser. Eu não sei como é que se trabalha, na realidade, eu nunca tentei para pesquisar sobre isso, né? Eu não sei como dizer, né? No que diz respeito a essa questão de buscar esse sêmen, né? Ou escolher o sêmen A ou o sêmen B. Isso na Europa é muito comum, né? Muito comum que eles façam. Então, eu não saberia, infelizmente, dessa resposta nossa querida Joseli, né? Mas, quanto à questão do aborto, nós discordamos tacitamente, né, a respeito do aborto. Parece que tinha essa pergunta também, estava junto com no conjunto que a Roseli trouxe, né? E nós consideramos o aborto ilegal, e entendemos que o aborto ele pode ser praticado apenas quando a mãe corre risco de vida, né? Ou quando acontecer alguma situação de um acidente e ela teve o aborto espontâneo, né? E ali sim há uma necessidade da
de se retirar aquela criança, porque senão a mãe vai morrer. Né? Então, são nesses dois pontos. Quando a mãe corre risco de vida, né? E quando o aborto ele é espontâneo. Bom, obrigado, pastor Carlos, pelas colocações. Agora, eu tenho 3 perguntas aqui para o Eric, bem rápido também, é do Marcos Azevedo, tá bom? Eu vou colocar aqui as 3 perguntas e você já pode responder as 3 de uma vez só, tá bom? A primeira pergunta é, Eric, em seu trabalho, que números você tem sobre a quantidade de reprodução assistida hoje no Maranhão nos últimos anos, né? Se você tem esses números e qual a estatística aí dos últimos anos. Certo. Antes de responder essa pergunta, eu só queria acrescentar um pouquinho a fala do pastor. Com relação à seleção do espermatozoide, isso não tem nenhuma implicação ética, né? Na verdade, a técnica em si exige que você selecione aquele espermatozoide que tenha mais habilidades, né, motoras e tenha uma qualidade melhor para a fertilização in vitro. O problema é na seleção de embriões, né? Então, quando você parte para a fertilização e você já tem a formação de um embrião, selecionar o tipo de embrião é você gerar uma situação de determinismo entre que embrião terá potencial de se desenvolver e que embrião não tem potencial de se desenvolver. Então, na perspectiva da ética cristã, a gente não tem essa possibilidade ou esse domínio de fazer isso. Então, o ideal, se você apela por uma fertilização in vitro, é que colha o menor número possível de folículo, faça a fertilização e implante todos eles, né? Então, se colher 2, vai implantar os 2. Se colher 3, vai implantar os 3. Porque se você decide eliminar aquilo que não foi utilizado, então você está usando de uma situação de indução, ou seja, eu tenho poder de decisão para eliminar aquele embrião, tá? E aí entra as diferentes perspectivas, por exemplo, no judaísmo eles não acreditam que a vida surge na concepção, eles acreditam que a alma em si entre no organismo após 40 dias de desenvolvimento embrionário, e assim por diante. Essa concepção ela varia muito de acordo com as tradições, tá? Mas no Brasil a gente considera essa questão ainda como imoral. Se você seleciona o embrião por determinadas condições, ainda é considerado uma situação meio que imoral. Com relação à pergunta do Marcos, só concluindo a resposta do Marcos, aqui no Maranhão a gente só tem um serviço especializado em reprodução assistida, tá? E as estatísticas apontam aqui no nosso estado para 1 a cada 8 casais com dificuldade de engravidar em período fértil, ou seja, a idade reprodutiva que você considera ali da faixa etária dos 20 aos 35 anos, uma idade razoavelmente boa. A partir dos 35 já diminui consideravelmente a taxa de fecundidade, e aí você tem 1 a cada 6 ou 8 casais afetados com a infertilidade conjugal. E isso, assim, vai depender da condição do casal, se ele vai optar, normalmente é oferecido a opção farmacológica de intervenção, se necessário for apenas a intervenção farmacológica. Se o diagnóstico for necessário uma intervenção cirúrgica, será feita uma intervenção cirúrgica, mas se não houver nenhuma dessas condições e a opção for a reprodução assistida, aí junto com um médico especialista em reprodução humana, o casal vai decidir qual técnica utilizar. A OMS recomenda que se inicie com a inseminação artificial, né, justamente pelo fato de que a fertilização in vitro ainda pode trazer algumas consequências ao desenvolvimento embrionário. Eric, aí eu vou expor aqui mais 2 perguntas do Marcos Azevedo, também são perguntas interessantes, e aí você já aproveita e responde as 2, tá? A primeira dele é, em média, quanto custa um processo desse, né? Quanto custa um processo desse? E a outra pergunta é, então, não vale técnica de amostragem, a técnica de amostragem não pode ser usada para esse fim, segundo a cosmovisão cristã? A terceira pergunta é... Aqui, então não vale a técnica de amostragem, não pode ser usada para esse fim, segundo a cosmovisão cristã?
O que ele chama de amostragem? Eu vou tentar pensar aqui no que ele está chamando de amostragem, tá? Com relação aos valores, isso vai depender muito de cada região e de cada serviço. Em regiões onde você tem vários centros especializados em reprodução humana, os custos tendem a ser um pouquinho menores. Aqui, como a gente só tem um único centro especializado, o custo é alto. Tá? Já deixa de cara, isso não tem cobertura por planos de saúde, o SUS não tem cobertura, então é particular mesmo. Então, dependendo da técnica que se vai utilizar e de quantas vezes será necessário o uso dessa técnica, esse processo pode chegar de variar de 10 a 100 mil reais ou mais. Então, a gente conhece casais que gastaram pequenas fortunas com esse propósito. Né? O Marcos, só um parênteses, Érico, o Marcos se refere à coleta do embrião. Ah, sim. Bom, então, nesse aspecto, de acordo com a cosmovisão cristã, essa técnica de amostragem selecionar o melhor embrião através de um teste genético pré-implantação é você incorrer no mesmo erro de selecionar qual embrião vai ser eliminado. Então, por exemplo, se eu sei que um embrião formado tem uma condição que vai dar a ele uma má formação congênita, por exemplo, existem várias cardiopatias congênitas que a criança nasce, e aí o que eu vou fazer? Dentro do campo da psicologia, você vê que muitos casais, dentro da reprodução humana, muitos casais optam por eliminar esse embrião. Então, você, querendo ou não, está, de certa forma, se a gente considera o ato da concepção, a formação do embrião, como o início da vida, e se você tende a eliminar esse embrião por uma condição de defeito genético, você está sendo um agente determinista sobre ele. E dentro da cosmovisão cristã, Deus não nos dá essa autonomia para exercer esse poderio sobre a vida humana do ponto de decidir quem vive e quem morre. Tá? Isso é uma questão muito discutida também na eutanásia, enfim. Mas a técnica de amostragem para selecionar embriões, ela não é uma técnica aceitável dentro da perspectiva da cosmovisão cristã. Bom, agradeço, Érica, aí pelas informações, né, por esse feedback aí para aqueles que fizeram as perguntas. Acredito que só para a gente fechar, né, só mais uma pergunta do Marcos Azevedo. Quem regula hoje esse processo em termos oficiais, né? Em termos oficiais, quem regula esse processo? Hoje a gente tem uma comissão dentro do Conselho Federal de Medicina que estabelece todas as normas práticas e éticas da reprodução assistida. Então, em termos de organização, é o CFM, o Conselho Federal de Medicina, que tem um conjunto de normativas éticas para a prática de reprodução assistida. Mas eu queria só pontuar uma coisa interessante, que o artigo 226 da Constituição Federal, ele nos dá direito, como cidadãos, a fazer um planejamento familiar. E aqui a gente deixa uma consideração muito importante, que o planejamento familiar é extremamente importante quando se pensa em reprodução humana, do ponto de vista natural ao ponto de vista artificial. Porque a gente não tem só um mandamento para procriar, a gente também tem uma ordem para educar os filhos, como observado em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 6, e Provérbios 22, versículo 6, que diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará deles. Então, o nosso papel não é só procriar, mas também educar. Então, a Constituição Federal ela nos ampara sobre isso. O projeto familiar ele deve ser um direito do cidadão. Além disso, quando a gente pensa nessa questão, a gente tem que pensar no lado dos dois. A parentalidade envolve a maternidade e a paternidade, não é só um nem o outro, tá? Então tem que ter os dois envolvidos no processo. E a gente tem que considerar as condições de risco materna, para não colocar a vida da mulher, da sua esposa, em risco por um desejo seu que acaba sendo, às vezes, se sobressaindo, como eu falei, se tornando até um desejo egoísta, né, de querer a todo custo ter um filho. E é importante a gente ressaltar isso, que é possível um casal ser feliz
e ter uma vida digna, cheia de louvores a Deus, glorificando a Deus, sem necessariamente ter filhos, tá? Então, é muito importante a gente ter essa concepção em mente. Bom, eu acredito aí que isso deve ter ajudado muita gente, né? Bom, para a gente fechar, né, eu queria aí que o Tiago, antes de eu dar as considerações finais, que o Tiago também falasse aí rapidamente sobre a Associação Brasileira Cristãos na Ciência e sobre essa experiência proveitosa que tem sido esses estudos com esses diversos temas que nós temos trazido, que trazem o diálogo entre fé cristã e ciência. Então, eu fico muito feliz que esse assunto está sendo discutido, fico muito feliz de ser trazido para o meio cristão, e espero que discussões assim sejam reproduzidas mais nas nossas igrejas, que a gente tenha gente capacitada e cada vez mais interessada em assuntos assim, né? Na Associação Brasileira de Cristãos da Ciência, esse é o nosso objetivo, né? Assim, a nossa missão é trazer essas discussões e servir de uma plataforma para diálogo mesmo, para conversa, um diálogo aberto, um diálogo honesto, onde a gente pode expor essas questões de forma franca, sabe? A gente não pode ter medo de certas questões, a gente precisa comunicar essas coisas, a gente precisa abrir espaço para pergunta, a gente precisa reconhecer com humildade que muitas vezes nós não sabemos ou não temos respostas prontas para muitas questões. E então nós queremos realmente ser esse espaço para isso, ser essa arena de debate, e para que isso possa ser trazido à tona, né? E a gente percebe como há uma necessidade disso no meio cristão, e como há uma necessidade, principalmente, de uma ponte que comunique a universidade com a igreja, uma ponte que comunique esses dois assuntos, né? Essas duas áreas tão importantes para a sociedade, que devem caminhar juntas, para o próprio bem da sociedade, né? Então, a gente percebe como é necessário que a gente esteja atento a essas questões e que a gente não fuja dessas questões, que a gente tenha propriedade e compreenda que tudo isso diz respeito à ordem de Deus para nós, de cuidar da criação, de conhecer a criação e de trabalhar nela para que ela frutifique e em prol do próprio bem da humanidade, né? A gente já atua hoje pensando na nova terra, pensando na regeneração de todas as coisas, mas a gente já atua hoje pensando nisso, né? A gente não está esperando que as coisas sejam regeneradas lá na frente. A gente já atua hoje imaginando e tendo a certeza que o reino de Deus está sendo implementado, e nós fazemos parte desse processo. Então, fazer ciência, trabalhar com tecnologia, trabalhar com terapias, né, e processos que tragam bem para a sociedade, não só a sociedade cristã, mas a sociedade como um todo, faz parte disso, né? Faz parte desse processo, desse trabalho que nós temos que fazer como cristãos. Então, os cristãos precisam estar presentes na ciência, precisam estar presentes nos laboratórios, estar presentes nas universidades, discutindo esses temas, trazendo isso, e a ABC2, a Associação de Cristãos da Ciência, está aqui para isso, para servir de plataforma para isso. Hoje a gente tem muitos grupos no Brasil discutindo temas diversos. Hoje pela manhã a gente está tendo 2 grupos diferentes fazendo reuniões. À tarde a gente vai ter mais reunião acontecendo. E são lives que permitem que pessoas de locais diferentes participem, né? Então, quem quiser participar, quem quiser receber as informações das lives que têm acontecido, né, as videoconferências, o Luiz acho que pode compartilhar, né, os links das reuniões que têm acontecido no Brasil. A gente tem muitos grupos trabalhando temas diversos, assuntos muito ricos, uma abordagem muito profunda, e a gente precisa estar preparado para isso. Quem se interessa por essa área científica, quem se interessa por correlacionar, né, esse campo da religião, da fé cristã, com a ciência, estamos aqui para isso, e graças a Deus Ele tem nos abençoado muito nesse caminho nos últimos 5 anos, né? Nós somos uma associação relativamente recente, e nós queremos contar com a presença e com a participação de quantos puderem estar conosco e quiserem participar desse debate. Bom, obrigado, Luiz. Thiago. Eu que agradeço. Então, como o Thiago falou, a Associação Brasileira Cristãos na Ciência, aqui no Maranhão, representada pelo grupo de estudos da ABC2,
ela tem esse propósito de desenvolver e promover visões cristãs bíblicas sobre a natureza, o escopo e as limitações da ciência e sobre as interações entre a ciência e a fé, incentivar essa investigação atenta e criteriosa de eventuais implicações teológicas decorrentes de novos conhecimentos que têm sido revelados pelos avanços científicos. Bom, então eu sou grato aí a todos que participaram, grato ao Dr. Tiago, ao Dr. Eric, ao pastor e psicólogo Carlos Machado, que também nos ajudou bastante aqui com a sua participação. Bom, e eu queria encerrar, né, lendo aquele texto bíblico mencionado pelo pastor Carlos Machado, que nos lembra que Deus nos formou, né, desde o ventre das nossas mães. Deus, ele, lá no oculto, né, ele nos entreteceu, ele nos formou, e nós somos gratos por isso, né? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas quando nem ainda uma delas havia. Salmo 139, versículo 16. Então, pastor Carlos, quero que você finalize aí com uma palavra aos nossos ouvintes, a todos aqueles que participaram da live, uma palavra de Deus para que nós possamos encerrar. Primeiro, nós agradecemos, né, esse momento assim muito oportuno, e estamos à disposição dos amados para dirimir qualquer dúvida, né, e ajudar naquilo que for possível, entendendo que a vida pertence a Deus. Amém. Colocamos-nos à disposição enquanto pastor, né, eu me coloco à disposição, os outros pastores com certeza também se colocam à disposição, enquanto psicólogo também nós estamos aqui prontos para servir, para ajudar naquilo que for possível, e como eu falei, né, a Deus pertence a vida e somente Ele tem o direito de tirá-la. Então, queridos, entregue-se cada vez mais ao Senhor. Você, casal que estão tendo dificuldades de conceber, de ter, né, de gerar uma criança no ventre, ore a Deus, busque orientação de especialistas, né, e busque uma orientação psicológica também, que é fundamental, né, para você, e entenda que o melhor, né, está por vir na sua vida. Eu não tenho um pingo de dúvida disso. Que Deus lhe abençoe. Amém. Obrigado. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos. E participe das nossas lives, dos nossos próximos encontros, com temas diversos. Obviamente, nós não esgotamos esse tema, na verdade, acho que estamos bem longe de esgotá-lo. Haviam muitos outros desdobramentos desse tema, como, por exemplo, o tema da adoção, tema muito importante nos dias de hoje. Acredito que um tema urgente, né? O tema da adoção, mas poderemos ter outras oportunidades, né? Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado, Tiago, obrigado, Érico, obrigado, pastor Carlos, e uma ótima semana a todos, e que vocês possam aproveitar bem tudo que foi falado aqui, que vocês possam aproveitar bem toda essa exploração dessa temática, tratando aí dessas esferas da fé cristã e da ciência. Um grande abraço a todos. Até.